Espaço Kids, Super Casa 2026, tudo pra você viver bem. Vem pra Super Casa, vem. 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7 horas e hoje é dia 23 de maio e o ano avança, né? 23 de maio de 2026. E é com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz um tema saúde mental. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e enviar a sua pergunta, sua colaboração ou ainda sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui, ou enviar sua pergunta através do WhatsApp 2049 1212. Conheça também nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, YouTube e Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e poderá ver os temas dos próximos programas. Na equipe de trabalho desta manhã, temos aqui nossos queridos amigos, o Michel do Bezerra de Menezes. Bom dia. Bom dia, amigos. A gente possa ter um bom programa. E o Nick e eu, que somos da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Nick. Bom dia, Lia, Michel e ao Carlos, que está nos ajudando aí. Isso aí, Carlos. Bom dia para você também. Esperamos fazer um ótimo programa. Antes de darmos início à nossa conversa, a gente vai ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. São 7 horas e nós estamos apresentando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó e o tema de hoje é saúde mental. Venham conosco, amigos ouvintes. A busca por saúde mental e bem-estar é um dos grandes desafios da humanidade contemporânea. O Espiritismo, com sua visão espiritual e integradora do ser humano, oferece ensinamentos valiosos que contribuem para o equilíbrio emocional, mental e espiritual.
Ao reconhecer o ser humano como um ser multidimensional, corpo, perispírito e espírito, a doutrina espírita nos convida a compreender que a verdadeira saúde envolve harmonia entre essas dimensões. Então, Michel, começa nos respondendo. De acordo com Kardec, a origem dos nossos sofrimentos são nossas imperfeições morais. É possível definir essas imperfeições? Qual é a implicação delas em nossas relações? Para iniciarmos a conversa, acho importante também a gente tirar um peso que às vezes é uma falsa interpretação que a gente faz do Espiritismo. Que parece que o Espiritismo diz que a gente está sofrendo porque a gente é uma pessoa ruim ou porque a gente está sendo castigado. Mas a gente tem que perceber primeiro, então, que a gente é um espírito em evolução. E como espíritos que vêm, né, num processo de evolução, a gente traz muitas experiências das reencarnações passadas nossas. Então a gente carrega algumas dificuldades, né, que a gente pode chamar de uma sombra no nosso espírito. E isso que às vezes traz algumas dificuldades para nós. Então quais seriam essas imperfeições? O orgulho e o egoísmo seriam as duas grandes chagas nossas da humanidade, que fazem a gente se afastar das leis divinas. Aí também temos a vaidade, a impulsividade, uma necessidade de controlar o nosso próximo, às vezes, o ressentimento de algumas situações, coisas que somos acostumados a vivenciar no nosso dia a dia. Só que essas imperfeições, elas acabam contaminando a nossa forma de ver as pessoas e de ver o que está acontecendo conosco. Então o orgulhoso ele vai ter dificuldade de pedir desculpas, por exemplo. O egoísta ele só vai conseguir enxergar a própria dor. A pessoa muito vaidosa vai depender sempre da aprovação do outro. Se teve uma curtida, se teve um comentário no que ela postou lá na rede social dela. E isso vai gerando esse desgaste emocional. Então, hoje a gente vê que existe até uma epidemia da solidão. A gente está no mundo hiperconectado, parece que a gente está no alcance de falar com todo mundo, mas a gente às vezes se sente vazio por dentro. Porque a gente está afastado dessa situação, né, de vivenciar o amor, de vivenciar um olhar mais caridoso do nosso próximo e a gente também mudar esse olhar. Então essa nossa incapacidade, essas situações de imperfeição nascem dessa dificuldade nossa de dialogar com o outro, de ceder às vezes, né, de não querer brigar por tudo que está acontecendo na nossa vida, de ter a capacidade de ouvir o nosso próximo quando está em dificuldade, às vezes quando está cometendo um erro, de saber perdoar alguma situação. E a gente vê isso muito dentro dos nossos próprios lares, né? Às vezes a gente ama muito as pessoas que a gente convive, mas o orgulho senta no meio da mesa e não deixa a gente, às vezes, ter um olhar mais tranquilo. Às vezes a simpatia que a gente tem no nosso colega de trabalho não é trazida para a nossa própria casa. Então, esse sofrimento moderno também, ele vem muito da comparação. Como a gente está hiperconectado nesse mundo, as pessoas acabam olhando para aquelas que já atingiram um patamar social muito grande, ou aquela pessoa que tem um sucesso, um empresário, uma pessoa que consegue fazer várias viagens. E a gente fica olhando para a nossa vida e se comparando àquela, e aí nasce uma frustração muito grande. E daí parece que a gente se encolhe, né? Sem entender que muitas vezes aquilo é uma edição. Não é uma coisa que ela não está mostrando o cotidiano de verdade dela, mas sim só aquilo que ela quer demonstrar para o outro, né? E esses valores acabam ficando deturpados na nossa cabeça. E aí a gente tem que entender o que acontece. O Espiritismo diz que cada um de nós está numa caminhada diferente do outro. A gente não está no mesmo estágio. Então, às vezes, o que o outro está passando não é o que a gente precisa passar para se melhorar. Então, nem todo mundo vai ter uma grande quantidade de dinheiro, nem todo mundo vai ser uma pessoa muito famosa. Mas o que todo mundo precisa é saber melhor conviver com o seu filho, com as pessoas que com ele convivem, exercitar o perdão nas relações consigo mesmo e com o outro, né? E quando a pessoa não consegue entender isso, que a vida ela acontece nessa situação de mudança, né, de tentar vivenciar o bem da melhor forma possível, a gente se frustra muito e acaba criando uma amargura na nossa vida, né? E aí a gente começa a atacar o outro, a gente é agressivo conosco mesmo, com os outros, né? E a gente não entende que a gente está sofrendo por dentro. Então o Espiritismo ele nos ajuda a entender que a felicidade não é competir com a trajetória do nosso semelhante, né? Porque cada um de nós tem esse planejamento e vai vivenciar essas experiências de formas diferentes e vai ter necessidades também diferentes. Então a missão de cada um talvez não seja brilhar entre um monte de pessoas, mas construir uma família equilibrada, ajudar as pessoas que estão no nosso convívio, desenvolver mais tranquilidade, vencer alguma dificuldade que a gente já sabe que precisa, aprender a amar de uma maneira eficiente o nosso semelhante. E isso tem muito valor, né?
Então é importante a gente saber que o sofrimento ele não é uma punição divina. Deus não precisa ferir ninguém para que a gente possa evoluir, né? Então a dor normalmente ela funciona como um indicador. É como se a gente tivesse febre no nosso corpo. Ela diz que a gente tem que tomar alguma atitude a partir daquele momento. Então ela mostra que alguma coisa não está em alinhamento conosco. E aí temos uma questão bastante atual. Hoje nós temos um conforto, tecnologia, mas a gente é uma geração que está vazia por dentro. É muito ansiosa, adoece emocionalmente. Porque a gente não tem sabido usar o nosso tempo livre, que deveria ser usado para crescer, para que a gente possa se melhorar. A gente acaba vivenciando tudo isso. Então o Espiritismo ele propõe essa reflexão para nós. Não basta a gente mudar o externo. A gente tem que mudar aquilo que está dentro de nós, que já está nos causando algum desconforto, né? Que a gente chama de reforma íntima. E aí também isso não significa dizer que toda dor emocional seja apenas fruto dessas imperfeições. Existem sim transtornos psicológicos, existem situações de doenças mesmo biológicas que alteram, né, a nossa forma de ver as coisas, e a gente precisa então desse acompanhamento profissional também para se ajudar. Então o Espiritismo ele não propõe a culpa, né, como motivo, mas propõe uma consciência, um autoconhecimento, uma transformação gradual disso para a gente possa melhorar. Interessante também a gente falar sobre a origem das nossas dores. Nós temos que levar em consideração todas as nossas vivências, o acúmulo de experiências que nós tivemos em outras vidas, né? Já que nós somos um espírito que atualmente habita um corpo físico, nós já tivemos muitas e muitas e muitas encarnações passadas e nós tivemos experiências lá atrás. Uma bagagem muito grande de coisas que nos aconteceram em outras encarnações. E aí, levar em consideração de que tudo que nos aconteceu, a gente traz junto isso, né? Essas vivências. Então, muitas vezes fomos humilhados, rejeitados em outras encarnações, né? E trazemos conosco não a lembrança, mas o medo de sermos assim novamente. Então, tudo que nós colocamos hoje para fora em relação ao próximo são coisas que nós acumulamos durante muitas encarnações. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Então, se tudo que eu passei, que eu sofri em outras encarnações, eu coloco hoje, fico contra a Lia em algum momento e eu reajo de forma errada, é porque isso ainda faz parte de mim através das vivências, não só nesta vida, mas em outras encarnações. Aí o medo de ser rejeitado pela Lia, de ser agredido pela Lia, né? Só estou usando a Lia aqui como exemplo. Mas assim, nós temos que levar em consideração que nós vamos acumulando experiências durante muitas encarnações e elas vai fazendo com que a gente se forme seres melhores, mas através de muita dor, de muito sofrimento. E a gente externa isso durante toda a nossa vivência aqui, né, nessa atual vida. A gente entendendo assim que a gente traz, na verdade, essa bagagem vem com os sentimentos e a forma de ver, porque a gente vai se transformando à medida que a gente vai reencarnando, né? Então, o Espiritismo te deixa assim, te traz a abertura de uma consciência, porque Deus não fiscaliza ninguém, essa fiscalização é nossa, é nós mesmos que temos que depurar esses sentimentos, essas imperfeições e aos pouquinhos ir compreendendo que é muito melhor a gente vencer exatamente esse egoísmo, esse orgulho, para poder conviver melhor e até para equilibrar o nosso íntimo, né? Isso é uma coisa que o Espiritismo me trouxe e realmente me deixou assim, entendendo que está na mão da gente essa mudança. Nós não podemos terceirizar o nosso perdão, nós não podemos terceirizar o nosso o amor, tendo o amor de Deus basta. Não, nós ser desperfeitos quer dizer você precisa amar, você tem que amar, não tem outro jeito. Mas não quer dizer que o Espiritismo vai te transformar totalmente, porque essa é uma luta tua, é um trabalho teu. Então a gente
está estudando o Espiritismo não para que algo venha de fora, mas para que a gente renove o nosso interior e a gente possa ser melhor, né? Nick, tem uma questão no Livro dos Espíritos, 919, tem a pergunta: qual o meio mais eficaz de se progredir na vida e resistir à atração do mal? Nós vamos trabalhar essa questão do progredir na vida, eu acho que na sequência aqui do nosso programa, mas o progredir na vida sempre vai começar pelo pensamento e pela nossa vontade. Quer dizer, eu penso algo que eu deveria fazer e a vontade de colocar isso em prática. Porém, eu vou trabalhar mais o resistir à atração do mal. Né? Nessa questão aqui, a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Como é que eu vou resistir à atração do mal se eu não me conheço? Então, repensar nossos dias, nossas ações, aquilo que eu faço no dia a dia, nossos pensamentos, aquilo que eu penso. Tem que analisar aquilo que eu penso, e aí, assim, eu começo a analisar a minha inclinação. Olha só, né? Porém, como é que eu vou fazer isso se eu não paro para pensar? Porque isso, assim, as pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande para parar, né? A nossa vida é muito louca, né? Aponta o dedo para todo mundo e menos para gente. Também tem essa parte do julgamento, mas o problema que eu estou colocando aqui é a dificuldade que as pessoas têm de parar hoje, sabe? De colocar a cabeça para pensar realmente e não ficar, como disse o Michel na primeira questão, ficar aqui me comparando aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, a felicidade do outro, a grama do vizinho. Então, se eu não parar para pensar, eu não consigo ver aonde estão as minhas inclinações, aonde estão os meus erros, né? E assim, as inclinações, elas estão no nosso dia a dia direto, né? Essas paixões mundanas que rondam as nossas vidas todos os dias, são paixões. São boas? Sim. Porém, há um limite e nós ultrapassamos geralmente esses limites. Então, a melhor saída sempre será, como disse Jesus, a porta estreita. O caminho da porta estreita. Porque o caminho da porta larga, ela é muito fácil da gente entrar, né? Pode ver. Tu falou agora sobre julgamento, não é? É muito mais fácil eu julgar o Michel do que olhar para mim. Entendeu? Eu julgo ele e eu não me olho. E isso é para a maioria das pessoas, né? Hoje encarnadas, é assim. A gente vai usar, como a gente sempre usa aqui, um exemplo do Santo Agostinho. Santo Agostinho é um santo venerado pela Igreja Católica e é um espírito que nos ajudou a Kardec a codificar o espiritismo, né? Então a gente tem ele como exemplo. Todas as noites, quando ele ia dormir, ele fazia um exame de consciência. Então está escrito ali: poderia agir de forma diferente? Ele pensava assim: fiz tudo o que eu pude para com os outros, para com o meu próximo? Fiz algo que censurasse o meu próximo? Aí vai o julgamento, que geralmente é o que acontece bastante, não é? Então, após esse exame que ele fazia todas as noites para se melhorar, ainda ele pedia ajuda a Jesus e ao anjo guardião dele, para que no outro dia ele fosse bem melhor. Então, olha a diferença entre Santo Agostinho e a maioria de nós. Será que a gente faz um exame? Poxa, será que eu errei hoje no programa quando eu me dirigi ao Michel ou a Lia? Poderia ter sido melhor com vocês? Poderia ter sido mais caridoso na forma de falar e de agir com vocês? E isso ele fazia todas as noites, né? Só assim nós conseguiríamos realmente resistir à atração do mal. Porque vamos lembrar que a gente convive numa sociedade e essa sociedade aos poucos vai nos ajudando também a entrar por caminhos. Vai nos auxiliando, dando opiniões e muitas vezes até por pensamento. E se nós nos deixarmos dirigir por todas as pessoas que talvez tenham más inclinações, nós com certeza vamos estar com eles no mesmo caminho. Então a gente tem que realmente fazer
ter vontade de resistir ao mal. Nos conhecendo assim, realmente, quem é que nós somos, quais as minhas inclinações, nós realmente vamos começar a mudar a nossa vida. E vamos começar a resistir. Eu vou usar a mim como um mau exemplo. Eu, quando entrei no Espiritismo, eu realmente tinha mais mal inclinações do que hoje. E aos poucos você vai fazendo, eu digo, mas poxa, quem é você? Quem é você para apontar o dedo para alguém? Né? E esse é um processo, isso faz mais de 20 e poucos anos, nesse processo. Mesmo assim, a gente não... Eu ainda, muitas vezes, noto que isso ainda faz parte de mim e eu estou tentando corrigir. Então, isso é uma obrigação daquele que se chama cristão de tentar ser melhor todos os dias. É só assim. E aí, então, eu encerro essa questão, né, novamente, com uma passagem do Cristo dizendo: acumulei os tesouros do céu, onde as traças não corroem e onde o ladrão não rouba. Então, vamos começar a acumular tesouros no céu. Né? Não que os tesouros da terra também não sejam bons, necessários, são. Mas o importante para nós, que nada daqui vamos levar, é acumular os tesouros no céu. E a gente tem que ter um cuidado com essa questão de entender que não adianta a gente ficar se autopunindo ou se autoflagelando diante das situações, né? Porque a partir do momento que tu identifica uma dificuldade, não quer dizer que tu vai ter a solução, né? Para lidar, tu vai ter que às vezes até repartir ela em vários pedacinhos pequenos para você ir mudando, né? Porque alguns espíritos dizem assim que quando você faz uma construção dentro da sua casa, quem teve essa oportunidade de fazer alguma coisa, quando você está morando dentro da casa e começa a mexer nela, dá uma bagunça, parece que está tudo errado, tu se desespera. Então, muitas vezes, tem que compartimentar isso e ir devagarinho. Ou, às vezes, pensar assim, eu tenho dificuldade X. Qual que seria a virtude que ajudaria a vencer aquilo? E, às vezes, trabalhar pela virtude, né? Porque o amor, às vezes, ele consegue te captar, te levar num outro patamar a conseguir vencer aquilo, né? E aí, também, não ficar se culpando muito das situações, porque a partir do momento que você conhece que tem um defeito, não quer dizer que aquele defeito vai desaparecer ou vai sumir, né? Então, você às vezes vai vivenciar várias vezes e vai se ver, né, fazendo aqueles erros, né? Principalmente na educação dos filhos. Acontece muito no convívio com as pessoas que a gente gosta, né? Às vezes a gente acaba ou sendo muito condescendente, deixando ele fazer alguma coisa que a gente já não gosta mais, ou às vezes fazendo coisas que a gente já sabe que passa do limite um pouquinho, né? Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento de entender que a gente também erra, né? E aí também não querer ser tão rígido com o nosso próximo, porque às vezes a educação que a gente recebe da nossa família, ou às vezes as posições que a gente entende valiosas, às vezes são para nós, né? Não é para o nosso próximo. A gente não pode usar a nossa forma de viver para querer impor para o outro aquelas coisas, né? Então, e principalmente nós que temos uma religião, né? Que escolhemos uma religião também, vivenciar aquilo de verdade, né? Porque não adianta a gente frequentar e daí tá tudo pago, né? Não, eu vou lá, faço minha parte, aí Deus lava meus pecados. Não é assim, né? Ele nos auxilia, nos ampara, nos dá força, mas a caminhada é nossa, né? Por isso que Jesus falava, né? Depois que ele curava as pessoas, vai e não pequeis mais, ou seja, modifica a tua conduta, modifica a tua situação. É uma construção diária, né? Porque uma Deus construção não, diária. ele criou espíritos que vão desenvolvendo, ele não nos considera crianças, né? Ele nos considera, na realidade, seres que vão poder aprender. E se a gente ficar, nós estamos falando de saúde mental, se nós ficarmos alimentando culpa, ressentimento, se a gente ficar alimentando isso, a gente vai adoecer. E a gente está aqui justamente para dizer o quanto uma abertura de consciência e realmente investir nessa melhora íntima pode fazer bem para a nossa saúde, né? Quero mandar um abraço pro Jairzinho, lá de São Lourenço do Oeste, que está nos acompanhando, me mandou uma mensagem agora. Querido amigo, um grande abraço e um ótimo final de semana. Então, eu ia agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Esse é um prazer, é uma honra ter vocês conosco, porque esse é um programa que a gente dedica justamente para passar um pouquinho do conhecimento. É tão vasto, né? Tanta coisa que a gente vai aprendendo e até que a gente consegue fazer a soma de tudo isso e realmente poder entregar
alguma coisa para as pessoas e chamar vocês para buscar esses conhecimentos, que tem uma vasta obra, tem o Pentateuco, né, do Espiritismo, que pode responder praticamente tudo na nossa vida. Eles podem nos dar, assim, nos esclarecer sobre tanta coisa e fazer com que a gente realmente tome as rédeas do nosso crescimento e da nossa saúde, né? É o que Jesus falava: conhecereis a verdade e ela vos libertará. De nós, né? Então, Michel, Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, ela reforçou que a saúde mental depende de uma integração harmoniosa entre corpo, mente e espírito. Nos explique isso. Então, a Joana de Ângeles é a mentora, né, do nosso hoje falecido Divaldo Pereira Franco, e ela tem uma série de livros, né, que se chama Série Psicológica, que fala sobre isso. Então, extremamente erudita. E muito atual, assim. Então, hoje a ciência já enxerga o ser humano como um ser biopsicossocial. E o Espiritismo diz também que nós somos seres espirituais, né? Então, nos mostra que nós não somos só o corpo. E também não somos apenas uma emoção ou só espíritos, né? Existe uma integração de todas essas partes. Então, a pandemia, eu acho que tornou isso muito evidente para nós, assim. Eu acho que foi um momento de autorreflexão coletiva de todos nós. A gente viu pessoas, às vezes, com uma estabilidade financeira muito boa, um conforto material, um acesso à tecnologia, mas que se tornaram profundamente ansiosas. Não conseguiam viver mais, parecia que estavam ficar com o convívio familiar ali, naquela questão de ficar parado, então se deprimiram, né? E se tornaram pessoas emocionalmente cansadas. Porque não estavam conseguindo alimentar o seu espírito, né? Muitas vezes sentiam aquele vazio interior. E a nossa sociedade hoje, ela hiperestimula isso, né? Ela hiperestimula a gente viver no nosso próprio mundinho. Então a gente tem hoje um excesso de informação, uma produtividade sem pausa, a gente se compara muito com o nosso semelhante, tem dificuldade de silenciar, né? A nossa hora vaga, às vezes a gente pega e abre o celular e daí o que acontece? A nossa mente está cansada, porque a gente não para de ficar olhando as coisas, a gente não para. Antigamente, muitas vezes a gente vai em cidades do interior, a gente vê que eles têm a hora do mate, né? As pessoas vão para frente das suas casas, sentam e ficam ali olhando para as pessoas que passam na rua, olhando o tempo. E aquele tempo ajuda o nosso cérebro, a nossa cabeça a descansar. E hoje não, a gente tem que estar ligado no rádio, tem que estar ligado no filme, porque tem que assistir a série, porque eu tenho que correr atrás de não sei o quê. Então a gente não está dando nem o respiro. Às vezes o único tempo que a gente para é quando a gente está dormindo. Senão a gente está sempre ali. Eu tenho que responder uma mensagem, eu tenho que correr atrás disso. Então isso faz muito mal para a gente. Então a gente fica exausto, né? Então a Anete Guimarães, que é uma médica assim, que tem palestras muito interessantes, ela fala, né, da neurociência e do espiritismo. E ela diz que a emoção também ela não é abstrata. O nosso pensamento ela altera a nossa química cerebral. Então uma mágoa contínua, um estresse constante, a ansiedade produz um impacto no nosso corpo físico. Ou seja, o que a gente sente afeta também o nosso corpo. E o contrário também acontece. Um corpo mal cuidado, que a gente não cuida lá de fazer um exercício físico, uma alimentação melhor, também afeta a saúde emocional, né? Um sono ruim, o sedentarismo, uma alimentação desregulada, o excesso das telas, uma falta de pausa também vai afetar o nosso psiquismo. E também dizer que a saúde mental não é tomar uma medicação, embora muitas vezes é necessário que a gente possa tomar lá caso o psiquiatra nos recomende, né, tomar algum remédio para nos auxiliar a nos estabilizar emocionalmente. E não é só terapia, né? Também que só ela vai consertar tudo. É tudo isso em conjunto com a nossa mudança, né? Uma integração. Então, cuidar do nosso corpo, educar nossas emoções e dar sentido espiritual à nossa vida. Porque às vezes o vazio também não é a falta de coisas, é às vezes a nossa falta de propósito, de saber o que a gente está fazendo aqui, né? Porque às vezes a gente se frustra muito, né? A gente às vezes imaginava que depois que eu chegar em tal posição, aí eu vou estar bem. E aí a gente chega naquela posição e não está bem. E daí fica aquele vazio, aquela situação ruim. Então a gente tem que refletir também sobre isso, né? Então às vezes a gente tem a questão de dinheiro, a gente tem uma boa aparência, a gente pode ter um status, mas a gente está vazio emocionalmente porque a gente não está vivenciando o bem, né? Jesus nos disse, né? Amareis a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Então essa é a receita nossa de bom convívio, né? De saúde integral. É buscar vivenciar isso da melhor maneira possível com as pessoas, né? E essa vivência às vezes não aparece numa rede social, não aparece, às vezes não dá like, né? A gente não fotografa isso, mas às vezes é aquilo que nos alimenta o nosso espírito e faz a gente ter sentido, às vezes, de fazer um pouquinho mais do nosso trabalho, um pouquinho melhor de convívio, né?
Então, a gente olha o Cristo e os primeiros cristãos, isso fica muito claro, né? Os seguidores do Cristo não tinham uma posição política avantajada, a maioria deles não era uma pessoa rica, não tinha um prestígio social, mas a vivência com Jesus e a maneira que eles usaram daqueles conhecimentos que Jesus trouxe para eles, facilitou a eles a vivenciar um melhor perdão, né? Ser fraternos com o outro, e hoje nos trouxe, né, essa religiosidade tão importante para nós de transformação. Eu acho que só ressaltar, tu complementou tudo que precisava ser falado sobre essa questão, Michel, mas ressaltar o ser integral que nós somos, né? Corpo, mente e espírito. Alimentar o espírito é necessário, tá? Fazer pausas para que o espírito realmente descanse de alguma forma, alimentá-lo com boas informações, com boas leituras, com bons filmes e com boa música. Quando você consegue fazer boas escolhas, né? Mas cuidar bastante com a parte do corpo também, porque nós necessitamos desse corpo físico para terminarmos a nossa encarnação, né? É claro que uma das paixões que nós temos é a comida. A comida é uma paixão louca, né? Mas cuidarmos para não só alimentar o corpo e fazer exercício, cuidar dele, ir no médico, entendeu? E se precisar, cuidar principalmente da nossa mente, também é necessário fazermos isso através daqueles profissionais que têm capacidade para isso. Até porque, quando a gente adoece, até espiritualmente, o jogo metabólico dentro do nosso corpo, ele acaba por realmente afetar o corpo também, né? Então, o nosso corpo funciona, e hoje a gente já tem um avanço tão grande no estudo também da espiritualidade dentro da nossa saúde, que é possível, inclusive, através de exames de imagens funcionais e também os metabólicos, todos eles percebem o quanto as situações emocionais nos afetam a ponto de transformar isso em doença. Então, o quanto é importante a gente filtrar os nossos sentimentos, filtrar a forma como nós enxergamos as coisas, para que a gente possa nos curar e também ser um apoio para as pessoas que convivem com a gente, né? Só um adendo. Todas as casas espíritas de Chapecó e da região têm palestras públicas, né? Eu sugiro que vocês procurem a casa mais perto de vocês e frequentem. Você não precisa ser espírita para você estar numa palestra pública, né? Vai lhe fazer muito bem. Ninguém vai pedir de que religião você é, para nós não importa, né? Mas eu quero só fazer um convite, já que o Jair lá de São Lourenço me solicitou, né? Tem uma palestra pública agora, na próxima sexta-feira, né? Dia 29, 19h30 horas, tá? 7h30 da noite, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em São Lourenço do Oeste. A palestra Quem Sou Eu? A Jornada do Espírito em Busca de Si Mesmo. Nick vai continuar também. Em O Pensamento e Vida, Emmanuel nos convida a refletir sobre o pensamento ser base das manifestações do espírito. Que práticas podem ser efetivas na saúde mental nesse sentido? Bom, uso novamente Jesus para começar, né? Árvore boa não dá frutos ruins e uma má árvore não dá bons frutos, né? Isso quer dizer de que aquilo que a gente realmente faz no dia a dia tem relação com aquilo que nós somos, né? Então, para o Espiritismo, o pensamento é considerado a energia criadora fundamental no universo. Fundamental. No começo do programa eu falei que nós começamos pensando para depois praticarmos. Então, começa pelo pensamento para depois colocarmos em prática a nossa ação, né? O pensamento é o principal atributo do espírito.
Então, quem pensa é o espírito. Vamos deixar bem claro, nós somente usamos o nosso cérebro. Quem pensa realmente é o espírito, não é? Nossos pensamentos refletem diariamente aquilo que cultivamos, aquilo que lemos e aquilo que desejamos. Então, eu começo a pensar da maneira que eu realmente desejo. Se eu desejo bem, os meus pensamentos são bons. Se eu sou uma pessoa invejosa, meus pensamentos não são bons. Nasce em no relação. coração, Nick? Oi? Nasce no coração? Nasce no coração do Nasce espírito, do né? coração do espírito, né? Isso, nasce sempre no coração. Porque aquilo que eu falei, né? Nós trazemos essas vivências, o acúmulo daquilo que nós fizemos em outras encarnações. Aquilo eu sinto, transformo em pensamento e depois em ação. Olha que loucura isso, né? Então, o pensamento cria novas realidades. Cria um ambiente diferente, melhor ou pior. Então, através do nosso pensamento... Lembra que antigamente nós estudávamos que o pensamento cria? E realmente cria. Vamos dar um exemplo bem rápido e prático. Se eu penso de mim que eu sou uma pessoa que não valho nada, o que vai acontecer comigo? Não é? Eu não valho nada. Eu realmente, assim, se eu ficar em sofrimento... se eu ficar em sofrimento, tá tudo bem, porque é isso que eu mereço. Então, eu penso isso e eu transformo isso em realidade. O contrário também existe. Quando eu penso algo bom, olha, eu vou conseguir comprar minha casinha, olha, eu vou conseguir criar os meus filhos, é uma coisa básica e maravilhosa. Você consegue, tu tem que colocar em prática, é claro, não ficar somente no pensamento, não é? Mas você cria uma realidade através do princípio do pensamento, né? Pessoas que têm boas ações, logicamente, então, têm bons pensamentos. Falam sempre, somos aquilo que pensamos, não é? Nos livros não está escrito isso. Nós somos aquilo que pensamos. Então, se a gente começar com uma reforma íntima, ele com certeza é um caminho natural para que todos nós evoluamos. Reforma íntima. Vou me reformar, vou tentar ser melhor. E assim as coisas... Só que isso não é a base de milagre, tá? Isso não acontece. É uma construção, como a gente falou anteriormente, né, Michel? É uma construção diária. Eu vou fazendo em mim, criando uma nova realidade através daquilo que eu sinto e dos meus pensamentos. E colocar em prática aquilo que eu penso. Cria realmente uma nova realidade. E cuidar muito do meio que a gente vive. Muitas vezes as pessoas, elas falam, você é de tal jeito, você é sempre assim. E você acaba aceitando coisas tão negativas que você passa a vivenciar aquilo. E você se algema a conceitos que às vezes as pessoas não têm noção, né? Às vezes os nossos próprios familiares, às vezes, né? Porque você é a ovelha negra da família. Porque sempre você faz isso, fulano. Você faz sempre errado. Isso. Tudo tu erra. Então isso a gente também tem que se desvestir desses pensamentos, porque isso nos algema, nos trava até às vezes de sonhar com alguma coisa, como o Nick vem falando. A gente não se acha capaz de ser feliz, porque tantas pessoas reforçaram aquilo na nossa cabeça, né? E uma coisa interessante que a ciência descobriu é que nem todo mundo tem aquela vozinha ligada na cabeça. Algumas pessoas, elas só pensam com imagens e sentimentos. Então, olha que diferente, né? Eu nunca imaginei, porque eu sempre tive uma vozinha lá que falava comigo na minha cabeça algumas coisas, ou a gente fica ruminando, né? E tem pessoas que não é assim, não funciona assim. Então, veja como somos diferentes, né? Então, a gente tem que saber, assim, que o que pode complicar com isso é que essa ruminação mental pode gerar um desgaste muito grande, né? Então, às vezes, a gente vai tomar um banho e a gente fica naquela esgrima mental, não, mas se eu tivesse falado aquilo naquela hora para aquele fulano, daí teria sido diferente. Porque aquela pessoa, não sei o quê. E a gente fica nisso, e isso gera um desgaste muito grande para nós, né? Então, às vezes, a gente sai exausto, às vezes, no momento que era para nos relaxar no banho, porque a gente tá nessa esgrima mental e sempre querendo combater, né? Então, o que é o remédio que a espiritualidade nos dá, né? Para a gente vencer essa questão dos pensamentos? É fazer o nosso evangelho no lar, é praticar a oração, né? Porque daí é na oração que a gente faz. E aí o que eu achei interessante que um médico espírita falou, né? Que às vezes a gente começa a fazer oração e já começa falando. Ele fala, não, primeiro respira, silencia a tua mente. Aí a partir dali tu começa a falar. Porque aí você entra também numa sintonia melhor, né? Então, a questão da leitura, né, da música, porque às vezes a gente tá lendo coisas muito pesadas, notícias, coisas que também fazem o nosso pensamento não ser uma força criadora,
mas ser uma força que nos coloca mais para baixo. Não, mas o mundo está perdido mesmo. E que adianta querer ser melhor? Olha como é que tá as coisas. Então a gente não se apegar nessas situações, né? Porque o mundo, ele é de um jeito, mas a gente não precisa ser daquele jeito, né? Se a gente segue a Jesus, o que Jesus fez na época? Foi uma pessoa diferente daquilo que as outras pessoas estavam no cotidiano dele, né? Então a gente pode ser, sim, pessoas melhores, né? E então sair também nesse papel de vítima, achar que a gente sempre está, ai, que meu Deus, ai, que não sei o que eu nunca consigo nada, né? Se colocar, não, eu vou ser capaz, se hoje eu errei, amanhã eu vou ser melhor, e se reafirmar isso, porque aí a gente consegue criar mesmo uma situação de modificação, né? Então ter esse pensamento equilibrado, praticar a prece, fazer esse manejo do evangelho, eles não vão também resolver magicamente os problemas, mas vão nos dar essa força, né? Essa atração necessária para a gente caminhar melhor. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma palestra, era um curso que com um psiquiatra, e ele disse que tem palavras que realmente determinam aquilo que a gente vai ser. E ele falou do nunca e do sempre. E eu evito muito usar essas palavras, porque elas são tão limitantes, são até incapacitantes, né? Tu nunca faz isso, tu sempre faz isso. Não é assim. E a gente tem que entender que a gente é criação de Deus. E a gente veio com todas as capacidades, todas as possibilidades para fazer tudo diferente e melhor. Então, como é que a gente não vai apostar na criação de Deus, né? Então, meus amigos, estamos apresentando o programa Hora Espírita com o assunto saúde mental, e nós vamos agora ouvir mais uma vez o recado dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Michel, quais os recursos coletivos que a Casas Espíritas oferecem para a promoção da saúde mental? Nos fale das ações desses recursos. Então, eu gosto de enxergar a nossa casa espírita como um hospital, uma escola e um lar de acolhimento para o espírito, né? Então, a gente tem que sempre falar que a casa espírita tudo é gratuito, então nada é cobrado. Se alguma coisa é cobrado, provavelmente não é uma casa espírita, né? Então, a gente tem que primeiro esse cuidado. Então, o primeiro passo é o atendimento fraterno. O que acontece? A pessoa às vezes chegou lá na casa espírita, está com uma dificuldade, está com um problema. Então ela diz, olha, eu queria um atendimento fraterno. Então ela vai ir para uma sala reservada e aí vai ter uma ou duas pessoas lá que vão conversar com ela. Não vão trazer uma solução para o problema dela. Vão dizer, olha, o espiritismo nesse ponto entende assim, né? Não é uma consulta com um espírito, né? Uma consulta com duas pessoas que estão ali de maneira consciente conversando com ela. É uma consulta sigilosa, ninguém vai repassar para outras pessoas aquilo que foi conversado. Então vai trazer o que é a visão espírita sobre aquelas situações. Então vai dar esse apoio, né? A pessoa vai conseguir às vezes ter um respiro, ver uma outra visão da situação, né? Então é de extrema importância assim, que as pessoas procurem esse trabalho, porque as pessoas estudam, a gente se prepara, né, para fazer essa acolhida, né, para auxiliar as pessoas a um melhor entendimento dessa situação espiritual. Aí nós temos a questão dos recursos magnéticos que a casa oferece. Então a questão do passe.
Algumas casas fazem o passe coletivo, que é depois da reunião doutrinária, que é a exposição do tema espírita, as pessoas vão ficar sentadas nas suas cadeiras e aí vão ter um grupo de trabalhadores que vão impor as mãos e fazer uma oração mental, buscando levar boas energias, né? Então é uma questão magnética, que nós temos essa energia nossa, e a espiritualidade também vai trazer a parte dela para auxiliar as pessoas, às vezes, a melhorar uma questão de sentimento. Às vezes até alguma pessoa pode buscar até uma cura, alguma coisa assim, mas é os espíritos que fazem isso, né? Não somos nós, as pessoas que estão ali, que vão proporcionar isso. E às vezes a pessoa pode ir numa sala, né? E aí também vão ter os médios que vão também fazer essa imposição de mãos, elas não vão tocar nas pessoas, né? Então vai ser convidada a pessoa a entrar em prece, a pessoa vai se concentrar, vai entrar em prece, e aí é de extrema necessidade que a pessoa que vai receber o passe se coloca à disposição disso. Então, que ela dê a abertura mental para que aquelas energias possam vir para ela. Porque como tudo é pensamento, como o Nick estava explicando na outra questão, é necessário que haja uma abertura. Que se a pessoa senta lá na cadeira de passe ou está lá na reunião doutrinária e está fechada, o passe chega nela e não entra, porque é da pessoa assumir aquilo e deixar que aquilo aconteça. E aí tem também a água fluidificada, né? Algumas casas vão dar um potinho um copinho de água pequena, ou às vezes a pessoa pode trazer a sua água e a espiritualidade vai fluidificar aquela água e trazer ali as energias que ela precisa, os remédios espirituais que ela precisa para receber esse auxílio. Então é um suporte energético sutil que vai ajudar a reequilibrar o corpo espiritual e vai acalmar o nosso ser biológico, né? E também nós temos duas grandes coisas na nossa casa, que seriam os grupos de estudo e as tarefas que a casa espírita proporciona. E por que isso também ajuda a curar a gente? Primeiro, porque o estudo do espiritismo traz uma lógica para a vida, né? Como a Lia comentava antes, entender o porquê das nossas provas, acalma a nossa mente. Também participar ativamente de atividades que a casa oferece nos traz uma situação de pertencimento. A gente às vezes começa a ver nos problemas que o outro traz, às vezes nas situações de um trabalho de caridade, a gente vê a maneira que a pessoa lida com o problema e também nos capacita a sermos melhores, né? Então tudo isso a casa nos oferece. E todas as pessoas são voluntárias lá na casa, né? Não existe nenhum dono de casa espírita, nenhum professor de espiritismo, né? Todo mundo é voluntário. E a gente está ali para aprender e para tentar auxiliar as outras pessoas da melhor forma possível. Mas palestrante não recebe para fazer? Não recebe nada. Nem Nada? Aqui também não recebe o conhecimento que ele faz para estudar. Pois é, então como é interessante o que tu está falando, né? As pessoas têm uma visão bem equivocada de casas espíritas, né? Até porque tem muitas casas espiritualistas que se dizem casas espíritas, né? Ressaltar o que tu falou. Nada é cobrado dentro do espiritismo. É tudo gratuito, né? Ou dai de graça aquilo que de graça recebeste. Principalmente uma coisa que eu queria ressaltar às pessoas, que as pessoas procuram casas espíritas quando elas estão em muito sofrimento, achando que nós vamos salvá-las. Né? As coisas não são assim. Casas espíritas, elas são trabalhadores que estudam, que ajudam gratuitamente. Ninguém recebe nada por nada, muito pelo contrário, a gente que ajuda a sustentar uma casa espírita, né? Mas a casa espírita vai te auxiliar esclarecendo as questões, principalmente espirituais. E aí você vai colocar em prática aquilo que você está ali aprendendo. Mas é você que vai colocar em prática. Então, a casa espírita, as pessoas podem fazer orações? Podem. Podem, claro. Nós somos irmãos, não é? Porém, não é para isso que existe casas espíritas, para fazer orações pelos outros. Nós fazemos, mas não é para isso. A gente vem aqui, o espiritismo nos esclarece, e através do esclarecimento é função minha de acalmar as coisas na minha vida. Ah, mas daí isso eu posso fazer? Não, você deve fazer. É você que tem que fazer, né? Eu acho que é importante colocar isso, porque realmente as pessoas têm uma visão muito errada, né? Tem um monte de gente que entra em contato comigo, façam orações por mim. Eu digo, não, a gente pode fazer, eu vou colocar o teu nome ali no nosso caderninho, onde de vez em quando a gente faz vibrações para as pessoas que têm o nome ali, ok, mas eu gostaria que o senhor fosse
na casa espírita, assistisse uma palestra, recebesse o passe, tomar água fluidificada, eu tenho certeza que depois disso, se o senhor começar a mudar alguns pensamentos e algumas atitudes na sua vida, as coisas vão melhorar. Porém, Saúde. até a saúde. Porém, se você não fizer por valer, por você mesmo, tá? Nós não podemos salvar, até porque nem a nossa vida está salva, não é? O que tem que ficar claro assim é que a oração ela é de extrema ajuda, mas se você não mudar as causas que estão causando o problema, que está Tem surgindo, sofrimento. vai uma hora ou outra vai voltar, né? Perfeito. É uma Mesma das- coisa o remédio. O remédio ele tem uma data certa, né? Quando a gente toma um remédio para febre, é até a febre acabar. Então a oração também mas se não acabar a causa da febre, não, né? Não tem É. jeito, Então a né? gente tem que ter esse cuidado, né? Não, todas as pessoas, às vezes a gente pega, uma pessoa suicidou, a gente pega o nome, faz orações, né, pro Claro. espírito, mas aí vai também criar aquela abertura para você se modificar a partir dali, né? Porque senão fica uma muleta, né? Já pensou se toda vez que a gente tem um problema, alguém faz uma oração, faz o passe, daí Opa. né? Não é assim, né? Jesus já fala, vai, não pequei mais, se movimenta a partir daqui e tenta fazer coisas diferentes. Tem uma diferença também muito grande no espiritismo, é que a gente vai dando peso real para as coisas, e o desapego material um objetivo do espiritismo. O Nick frisou antes que a vida material ela é importante porque nós estamos num momento corporal. Nós estamos na carne e a carne precisa de matéria. Mas o desapego é extremamente importante, porque o apego material, ele adoece muito. E a gente precisa entender isso de forma, assim, de forma inequívoca. E o Espiritismo te traz isso com uma sabedoria, com uma tranquilidade que realmente faz uma diferença muito grande na vida, né? Deixa eu só ressaltar, quanto à medicina ali, os médicos, se você está com um problema de saúde, o médico vai te dar uma droga, um remédio, para você tomar e você dar um up, né? Dar uma melhorada no teu corpo físico. Porém, ele sempre termina dizendo assim, a partir de agora eu gostaria que você fizesse exercícios físicos. O que é isso? Porque não adianta só tu tomar remédio se você não fizer algo pelo... Não promover a Saúde. saúde do corpo. Isso! Então é tão básico, o Espiritismo faz a mesma coisa. A gente te auxilia, porém, é você que tem que fazer a tua parte. Vai, trabalha. Nick, Joana de Ângeles qualifica a caridade como remédio divino. Nos fale sobre as doenças da alma e a ação da caridade na própria cura. Bom, doenças da alma, né? Nunca tivemos tantas notícias, né? Sempre houveram essas doenças, mas nunca tivemos tantas notícias. São os desequilíbrios morais, espirituais e emocionais acumulados ao longo de muitas encarnações, como já falamos anteriormente. O imediatismo se tornou comum entre nós. Eu preciso para ontem, eu quero as coisas para ontem, né? Infelizmente, transformando as nossas vidas numa procura diária do sucesso. Nossa. Que coisa séria isso, né? Não é? Que coisa Pensa, séria. eu procuro diariamente o meu sucesso. Como se o sucesso, eu tivesse que mostrar para o próximo aquilo que eu tenho. O meu sucesso profissional, no corpo, meu sucesso espiritual, né? Nossa, aquela pessoa agora está voando espiritualmente. Será, gente? O meu relacionamento, né? O- Eu fui em tal jantar. O meu relacionamento, né? Posso citar um caso que aconteceu Cite. bem rapidinho? Esses dias assisti um vídeo que tinha uma entrevista com Denzel Washington. E a entrevistadora perguntou para ele se ele não tinha medo de ser cancelado. E ele, o que é isso? Como alguém pode cancelar? O que é ser cancelado? Ele, você vai perder seguidores. Como assim? Eu não quero que ninguém me siga. Porque eu só sigo um ser, que é Deus. Esse é o meu Senhor. Como é? Então veja a ideia que as pessoas fazem do que é ficar bem. Essa fama, né? Esse sucesso. Infelizmente. E isso se reflete, gente, no nosso corpo e na nossa mente. Tudo isso que nós estamos falando, né?
um vazio existencial enorme, bipolaridade, depressão, ansiedades, descontroles emocionais, vícios diversos, transtornos, fobias, síndrome do pânico e, em muitas ocasiões, inclusive, gera tanto desconforto, tudo isso que eu acabei de citar, e a contrariedade, que acabam tirando as suas próprias vidas, como o Michel falou, suicídios. Nunca tivemos tantos casos de suicídio. Não são divulgados esses casos, mas a gente fica sabendo. Crianças e adolescentes agora. Pior. Tá começando. Olha que loucura isso. Crianças se tirando a própria vida. Olha o vazio que essas almas carregam. O quanto é importante nós, como famílias, exercitarmos e trazermos essas crianças para mais perto. Quanto amor ainda falta entre nós, né? Sim, então a caridade é um remédio divino. Tu citou anteriormente que quando nós atendemos dentro de uma casa espírita, a gente vê que os nossos problemas não são nada. É caridade que está sendo feito. Através da caridade ao próximo eu vejo o quanto eu pouco sofro. Eu estou sofrendo pouco, gente. Porque eu vejo nos outros muito mais sofrimento, muito mais dificuldade. Resume todos os ensinamentos morais de Cristo. Portanto, não podemos amar a Deus se nós não praticarmos a caridade com o próximo. Como é que eu vou dizer eu amo a Deus se eu sou mau e ruim contigo, com você também? Não adianta dizer que ama a Deus, porque esse amor não faz parte de nós ainda. Se eu não fizer o bem pelo próximo, eu não amo a Deus. Desculpa, isso é simples. O apóstolo Paulo diz que a caridade é a mais estimada das virtudes. É realmente o amor posto em ação. Entendemos então que a caridade é uma doação de amor. E não necessariamente algo material, tá, gente? A caridade é o fato de eu dar um bom dia de manhã, ouvir a pessoa reclamando e ficar quieto. Isso é caridade. Isso é caridade moral. É a mais difícil? Sim, mas é necessária. Não é? Todos nós precisamos ajudar o próximo, doando nosso tempo, nossa atenção, nosso carinho, o nosso ombro amigo e, principalmente, no final, palavras de consolo. O quanto é necessário nós consolarmos o próximo. Calma, meu amigo. Isso vai mudar. E muda. Porque se eu estimular ele dizendo, esse mundo não tem jeito, gente, essa pessoa vai piorar. Isso não é caridade. A caridade é quando você se coloca à disposição do próximo e ainda ajuda com palavras de consolo no final. Isso é caridade. Deixamos de ser caridosos, então, quando nós deixamos para amanhã o ato urgente. Um irmão claramente em desespero, precisando de ajuda agora. Então, nesse momento, todos nós somos usados como anjos. É uma secretária do lar que está em desespero, um vizinho que está necessitando de algo, um filho, um pai, uma mãe, que não necessita da nossa reprovação naquele momento. E isso é um ato de caridade. É assim que nós vamos mudar o mundo, gente. Não existe como salvar sem a caridade. Eu entendo a caridade como você aquecer o teu coração. Sim. E fica quentinho mesmo. E pode dar uma olhadinha. Às vezes, assim, um grupo imenso de pessoas se mobiliza para ajudar outro grupo que está sofrendo. Isso aí transforma o ambiente de uma cidade, de um estado, de um país. Isso é caridade. E isso é saúde, né? E assim, eu gostaria de reforçar assim que ansiedade e depressão não é falta de Deus, né? Não. Tem grandes religiosos que por têm favor. isso. Então procurem um médico, tomem os remédios, né? Exato. Façam o tratamento, gente. E se né? quiser E continue na sua religião, porque ela vai também te ajudar. Mas se não é quiser só ir ela. numa casa espírita para conversar conosco, continuando na sua religião, venham, vocês todos serão bem-vindos. Serão Tá? acolhidas, né? Perfeito, perfeito. Exato. Procure um médico Estamos primeiro. indo para o finalzinho do grupo, do programa, gente. E eu vou ressaltar aqui que a oração bem intencionada, ela diminui muito seriamente o risco de morte, de doença, de depressão. Mas é muito importante crer. E rezar é um treino.
a gente treina para rezar melhor, né? Muito obrigada a todos que nos acompanharam, muito obrigada mesmo por se interessarem cada vez mais pela lapidação do próprio íntimo, né? Tenham um ótimo final de semana. Muito obrigada, Michel. Obrigado, gente. Um bom final de semana. Bom final de semana a todos. Obrigada, Carlos. Até a próxima semana. Hora Espírita.